Meus irmãos, graça abundante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Essa graça que nos alcançou, que nos salvou, encha os nossos corações, mas também os nossos lares, as nossas famílias. Você hoje já agradeceu por tudo quanto o Senhor já tem feito em sua vida, como acabamos de cantar? Você já agradeceu por aquilo que Ele vai fazer, que ainda não fez? Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus que quando clamamos, Ele ouve. O Deus que, muito antes de nós existirmos, Ele orou pela minha vida e pela sua vida. Naquela oração que Ele faz ao Pai antes de ser crucificado. Então, nós temos um Deus que já orava por nós, já nos amava antes de nós termos nascido. Este é o nosso Deus. E é por isso que tem que haver esse sentimento de gratidão todos os dias da nossa vida, porque temos um Deus que nos ama. E nesta noite nós estamos com o tema Vivendo a Palavra de Deus para obter boas colheitas. Na quarta-feira já começamos e o irmão José Francisco já trouxe a palavra na quarta-feira. E a nossa divisa, vamos todos juntos falar? A nossa divisa? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E naquela versão mais tradicional, que todos já estão assim bem memorizados, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nesta noite nós nos alegramos e te agradecemos pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Pela tua palavra que está em nosso coração, em nossa mente, em nossas mãos. E que somos desafiados dia após dia a cumpri-la, a obedecê-la, a ouvir de maneira incondicional, para que tenhamos vida e vida com abundância. Nós queremos, Senhor, agradecer por estes momentos de adoração, de culto ao Senhor, porque é a Ti que nós reverenciamos, é a Ti, Senhor, que nós exaltamos, é a Ti que nós honramos, é a Ti, Senhor, que nós prestamos o nosso culto. Tudo é para o Senhor, tudo é para Ti, ó Deus. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. E nesta noite especial, fala aos nossos corações. Traz amor, Senhor, a cada um de nós, aos nossos corações, pela Tua palavra. Que nós tenhamos sede, que nós tenhamos fome de ouvir, de ler, de meditar na Tua palavra. Para que possamos, ó Deus, obedecer. Muito obrigada, Pai. Fala conosco nesta noite. Trata com o nosso coração naquilo que ainda temos lutado para obedecer. Trata no nosso coração aquilo, Senhor, que ainda é difícil para nós. Aquilo que ainda é um desafio para nós, para obedecermos em Tua palavra. Ó Deus, nos dá um coração rendido. Nos dá um coração contrito. Nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração disposto a obedecer. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Esses dias,
Mês de março, os irmãos sabem, nós estamos com o mês missionário. Ainda não abrimos a campanha. A campanha ela será aberta no domingo. Mas nós já temos ouvido, nós já temos visto alguns testemunhos. E eu, nesta noite, gostaria de falar de um deles. Mas antes quero que os irmãos abram a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Nós vamos ler até o 27. Leamos. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido ou esquecidiço, como está ali escrito, fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Quando este tema, vivendo a palavra de Deus para obter boas colheitas, o texto que veio na minha mente foi logo esse, não veio outro. Este texto que Tiago escreve aos cristãos, especialmente porque eram cristãos que não estavam em Jerusalém. Eram cristãos que estavam espalhados por todo o império. Tiago já foi tinha sido um dos líderes da igreja em Jerusalém. E ele escreve essa carta. E quando eu comecei a pensar sobre esse texto e lembrar, quando Deus me trouxe à memória, que nós, como crentes do Senhor Jesus, precisamos, de fato, ser cumpridores da palavra. E aqui nós lemos o texto, está bem explícito, está bem claro. Porque ele vem tratando de uma fé, ele vem tratando, quando ele diz lá no capítulo 1, versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. É porque Tiago entendia que a nossa vida, naquilo que nós crescemos e confiássemos,
nós viveríamos a nossa crença, nós viveríamos aquilo que pregássemos. E há um conflito, eu vejo um conflito muito constante entre aqueles que querem viver piamente em Cristo. Eles querem ler a palavra, eles leem a palavra, eles querem meditar na palavra, eles meditam na palavra. Mas no momento da praxis, da prática, parece que é um embate, uma luta entre fazer ou não fazer. E aí Paulo vem com esse conflito e revela e diz: aquilo que eu quero fazer não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu vou e faço. Há uma guerra, há uma luta entre aquilo que eu creio e digo e com os meus lábios confesso e aquilo que eu de fato vou fazer. O texto aqui começa dizendo que: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mais uma vez aqui a importância do ouvir, que nós já falamos aqui. Ouvir com a intenção de obedecer, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu vou pedir licença aqui ao meu esposo para contar uma experiência desse versículo. Estávamos uma certa vez na casa, tínhamos ido na casa de minha sogra e aconteceu um fato muito ruim. Minha cunhada tinha sido assaltada e a pessoa era alguém conhecida da família, pelo menos do bairro, né? E naquele momento eu vi Sandro transformar-se na minha frente. E ele disse: não é possível que essa pessoa tenha feito isso conosco, conhecendo-nos. Eu vou atrás dele. E a minha sogra ficou completamente desnorteada e arrependida, porque ela não queria, não era a intenção dela contar a ele o fato para trazer-lhe ira ou trazer-lhe vingança. Mas ela não esperava aquela reação. E eu vi a coisa volumar diante de mim e eu fiquei meio preocupada e disse: ele não vai fazer isso. Olhei para ela: eu vou atrás dele, ele não vai. E ela, olhando para mim, eu disse: ele não vai. E foi justamente nesse momento em que a palavra estava na minha mente, o Espírito Santo trouxe assim, ó, na minha mente. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E eu repeti: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E a palavra é como a espada de dois gumes. E ela entra na divisão da alma e do espírito, irmãos. E naquela hora desarmou o homem. E ele, porque foi a palavra de Deus. Não foi a minha palavra. Foi a palavra do Eterno que tem poder. Essa palavra tem poder, irmãos. E eu vi no mesmo instante tudo se transformar na minha frente. E ele... Porque uma pessoa que é temente à palavra, ela ouve a palavra. Aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Onde há um coração temente a Deus, há um coração que se rende a Deus. E passou. Temos que orar por esta pessoa, porque ela precisa de misericórdia. Ela está perdida. Ela anda num caminho que não há luz.
ela anda tropeçando. Quem anda neste caminho, quem faz estas obras, é uma pessoa digna da misericórdia e da compaixão de Deus. E foi esquecido, irmãos. Infelizmente, para a nossa tristeza, e eu digo com sinceridade de coração, para a nossa tristeza, irmãos, a vida daquele jovem foi ceifada com pouco tempo. E nós ficamos a perguntar, será que aquele jovem teve tempo de se arrepender e de voltar-se para Deus, enquanto ainda ele tinha vida? Só Deus e a eternidade vai nos revelar. Irmãos, é muito fácil falar de amor, mas nós seres humanos somos levados à ira o tempo todo. Nós nos iramos muito facilmente, e a ira já foi tratada na Bíblia, em outros momentos, quando fala que irai-vos, mas não pequeis. Você pode até se irar, mas não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Em outras palavras, não deixe que isso crie em nós, crie em você uma raiz de amargura. Aquilo não pode se sustentar por muito tempo, não pode ficar. Nós somos seres humanos e como seres humanos, Deus colocou em nós as emoções. E a ira é um tipo de emoção. Mas não precisamos e não devemos deixar que esta ira em nosso coração se aplaque. E é por isso que Tiago está falando sobre isso. A ira daquele povo contra um império que estava matando. A ira daqueles que estavam ali querendo uma libertação daquele império romano que estava atrocidando, que estava matando famílias, pais, mães, filhos, destruindo um povo, querendo destruir a igreja. Mas a palavra do Senhor vem e diz que as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a igreja de Deus. E onde é que entra aí, irmã Alessandra, viver a palavra de Deus para obter uma boa colheita? A Bíblia está nos ensinando, irmãos. A Bíblia está nos ensinando. A Bíblia nos ensina lá em Lucas, abra a Bíblia, Lucas capítulo 6, algo muito importante, sobre o amor pelos inimigos. A Bíblia diz a partir do versículo 27, mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, ou caluniam, mas a vós que ouvis, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. 29, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Nem a túnica recuses. Dá o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Se amardes o que vos amam, que mérito há nisto? Pois também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. 35 e 36. Amai, porém, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, nunca desanimando, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.
Eu queria repartir com vocês, irmãos, um testemunho eu posso dizer que foi de um colega de seminário contemporâneo meu. Nós recebemos o relato dia 2, ontem, né? 2 de março. A redatora da Junta de Missões Mundiais reescreveu. Parece que eu estou vendo o rosto de Anatoly. Anatoly foi contemporâneo meu lá no seminário. Ucraniano, estudou lá 4 anos, ele e um outro ucraniano. E eles voltaram para a Ucrânia. E os irmãos sabem que já são 371 dias de guerra ali na Ucrânia. E aconteceu algo muito interessante que eu quero repartir deste testemunho com os irmãos. Porque quando eu li, eu disse: Senhor, como o Senhor é misericordioso para com aquele povo. Como o Senhor ama o pecador. Como o Senhor tem dado chances ao pecador de retornar, de voltar-se para o Senhor. E ele escreveu para a redação dizendo o seguinte, que já eram 371 dias, desde que a Rússia tinha invadido a Ucrânia. E cerca de 350 mil soldados russos, o que era equivalente a 85% de todo o exército deles, estão em território ucraniano, atacando as nossas cidades. Isso ele escrevendo. Ele escreveu. A linha de batalha se estendeu em 1.200 quilômetros, sendo que 600 quilômetros são infernais. Imagine o que nessa linha tênue de 600 quilômetros, o que não está acontecendo ali, as atrocidades que ali não está acontecendo. Mas sigamos com o relato dele. Mais de 140 mil soldados russos morreram em batalha, segundo a estatística oficial da Ucrânia, enquanto que os russos dizem ser apenas 6 mil. Mesmo perdendo a luta, escreve ele, Putin tenta amedrontar e quebrar a nação ucraniana, mas parece que ninguém o teme mais. Acabei de levar as crianças para a escola. Agora não posso trazê-las de volta, pois é proibido durante o acionamento dos alarmes antiaéreos. Da janela do nosso apartamento ouço 5 explosões. Depois descubro que foi o nosso sistema de defesa abatendo os mísseis russos. Um deles caiu na parada de ônibus e, por milagre, não explodiu. Outro caiu a 500 metros da casa de um irmão nosso, um irmão em Cristo, que tem 10 crianças adotivas, porque os pais morrem e as crianças ficam órfãs. E tem irmãos que estão adotando filhos de outras famílias, porque estão sem pai. O tamanho do buraco é mais de 25 metros de largura e 10 de profundidade. Imagine o tamanho do estrago. Este cenário apocalíptico pode trazer medo, confesso, ainda sentimos medo. Vivemos neste contexto há mais de um ano, mas aprendemos a não viver no pânico. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 4, de 8 a 12. Eu lendo este relato, me veio esta palavra. Foi lendo e na hora veio. Em tudo, vamos todos falar juntos? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? Me veio logo essa palavra.
mesmo vivendo naquela condição de medo, mas ele diz, mas aprendemos a não viver. Nós aprendemos a não viver no pânico. E aprendemos a dividir as responsabilidades. E aí eu me lembrei do outro versículo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É nesses momentos, irmãos, que nós aprendemos, Deus nos faz aprender várias lições que a gente leva para a nossa vida, leva para a nossa família. Nos momentos de crise, de conflito, é que nós precisamos viver esta palavra, impregnar esta palavra em nós, recitar esta palavra, tomar posse desta palavra para fortalecermos no Senhor. E aí ele diz: a quem está na linha do fronte com a arma, defendendo as nossas casas e famílias, e àqueles que levam ajuda humanitária aos que estão em necessidade, a outros que servem como capelães, e ainda outros que se sacrificam para ganhar o dinheiro e ofertar para a defesa do país. Cada um faz a sua parte. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque agora que vem o testemunho que eu quero contar. Li tudo isso aqui para esta parte que eu vou ler agora, que eu quero bastante atenção dos irmãos. Em fevereiro, mês passado, passei por uma experiência jamais vivida. Recebemos um telefonema. Foram as autoridades da cidade. Foi dito que em nosso estado há uma prisão reservada para um fim específico. Pelo Pacto de Genebra, os prisioneiros de guerra devem estar num lugar separado. Milhares deles foram transferidos para essa prisão. Depois de uma pausa, disseram que se quiséssemos, isso no telefonema, se você quiser, era permitido pregar o evangelho aos prisioneiros russos. Vivendo a palavra de Deus para obter o quê? Vivendo a palavra de Deus para viver o quê, irmãos? Para viver o quê? Boas colheitas. Preste atenção. Depois de uma pausa, eu não acreditei no que ouvi. Dentro de mim surgiu um conflito moral. Por que ir? Por que eu vou? Um missionário, viu? Por que irei? E se for, que texto bíblico eu vou ter que usar lá? E se pregar, como falar de amor? Será que eles merecem amor mais depois daquilo que estão fazendo com a nossa nação? Foi a pergunta que veio na mente. Será que eles merecem amor depois daquilo que estão fazendo com a nossa nação durante todo este tempo? Aí ele vai e compartilha com a esposa dele, com a Irina. E ele disse que ela foi muito radical. E disse, não. Não. E ela tinha razão, né? E com razão. O trauma causado em nós pelos russos ainda é muito forte. Eles ainda querem nos destruir, não se sabe onde tudo vai se parar. E se porventura algum deles se converter dos seus maus caminhos, foi isso outro pensamento. E se tornar um crente, não vai valer a pena? Depois, irmãos, eles foram lá num domingo. E aí ele conta a experiência dele. Fui até lá em um domingo, não pude levar telefone ou qualquer aparelho eletrônico. Fotos estavam proibidas. Os prisioneiros são protegidos pela lei. Dentro da prisão, passando por inúmeros portões, me levaram a um espaço para 70 pessoas.
70. Mas trouxeram 3 grupos, cada um com 70 pessoas. Imagine como o local não ficou. Dentro do quarto havia apenas um militar, 2 pastores e centenas de militares. Centenas. O guarda prosseguiu e falou para ele: você tem 1 hora, fale o que quiser. E aí ele disse: eu trouxe comigo a Bíblia em papel. Não foi em celular não, viu? Foi em papel. Porque não podia entrar nada eletrônico. Falei em russo. Da parábola do bom samaritano. Contei sobre 5 personagens: o judeu, os ladrões, o sacerdote, o levita e o samaritano. Criando uma imagem de cada personagem, perguntei: você se identifica com quem? Depois falei de Jesus. No final, fiz apelo. Ao abrir os olhos, vi lágrimas em muitos deles. Não acreditei, pois me senti como o profeta Jonas. 1 hora passou como 5 minutos. O medo já havia passado. Ao me despedir, disse: ontem vocês tomaram a decisão errada. Hoje tem direito a escolher um rumo diferente com Jesus. E aí ele termina: até hoje lembro os rostos deles, oro por eles, confesso, sem afinidade, mas confiando no Senhor. Por favor, ore por nós. Aleluia, amém? Irmãos, isto aqui é viver a palavra para obter uma boa colheita. Ele não sabia. E quando eu li os textos anteriores, daquele que diz que nós devemos amar os nossos inimigos, porque às vezes é tão difícil. E para ele não foi diferente, ele é humano. Mas ele decidiu viver a palavra, ele decidiu ir. E nesta ida, Deus deu uma boa colheita. Tiago, ele vai dizer, o texto que nós dissemos, né? Vamos voltar lá para Tiago. Versículo 21. Pelo que despojando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E para salvar a vida de outras tantas, irmãos. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque quem acha que está cumprindo a palavra e não cumpre, está se enganando. Os que são somente ouvintes, na verdade, eles estão se enganando a si mesmos. Por isso que Tiago vai tratar na sua epístola sobre a fé, que a fé, se não tiver obra, se não tiver uma ação, a fé por si só, ela é morta. E que tipo de fé nós temos vivido? Que fé é esta? É a fé que condiz com as nossas obras, que cumpre a palavra, que faz o que a palavra diz, ou ela é inversa? Porque muitas pessoas pensam que é possível ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão,
sem colocar em prática a palavra de Deus. E isso é uma incoerência, não é? Porque não vai existir um cristão verdadeiro sem produzir boas obras. Não colocar em prática a palavra de Deus, isso é totalmente incoerente. Onde há fé verdadeira em Jesus, vai haver obras. Por isso que Tiago vai tratar disso. Que a fé, se não tiver obras, se não tiver uma resposta condizente, coerente com a fé, ela é morta. E aí ele diz, são dois lugares que eu vejo muito claro, é Tiago fazendo isso e Jesus no Sermão do Monte. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Quando você e eu chegamos diante de um espelho, para escovar os dentes ou para pentear o cabelo, você tem a sua imagem ali refletida naquele momento, mas logo que você sai, você não se lembra do seu rosto. Você só tem lembrança no momento que você está diante dele. Mas saiu dali, você não se lembra mais da sua feição. E uma coisa interessante é que Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Já no finalzinho. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Duas comparações que Jesus faz. De quem ouve e cumpre e de quem ouve e quem não cumpre, que é muito conhecida dos irmãos. E aqui, Tiago, ele usa a comparação daquele que contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural, e esquece, e não se lembra mais. E ele prossegue dizendo, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido dessa lei perfeita que traz liberdade, não sendo ouvinte esquecido daquilo que lê e medita na palavra de Deus, mas executor desta palavra, executor desta obra, este será bem-aventurado no que fizer. É a palavra. Quer ter uma boa colheita? Quer ser bem-aventurado no que fizer? Ouçamos e executemos a palavra de Deus. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vão. Tem muita gente religiosa. Muita gente que conhece os dogmas. Muita gente que conhece a lei. Muita gente que conhece as regras. Muita gente que conhece os mandamentos. Muita gente que conhece os princípios e valores. Mas, quando chega na hora de dizer, eu vou fazer, eu vou cumprir, como é difícil. E aí eu trago esse testemunho desse missionário, porque ele vai de encontro à natureza dele, a natureza humana carnal, aquela que está pautada na lei do olho por olho, dente por dente, e que deixa essa lei que foi dada lá atrás, e que é substituída por outra, amai ao Senhor, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. É uma lei que vai de encontro à natureza pecaminosa humana, caída, que quer fazer a sua própria vontade, que quer
vingar-se, que quer ir à forra, que quer dar na mesma moeda. Os valores e princípios cristãos vão completamente contrários a esse caminho. É o da compaixão, é o da misericórdia, é o do amor, é o do perdão, mesmo o outro não merecendo, mesmo o outro não sendo merecedor. E eu quero lembrar, nós não éramos merecedores da graça de Deus. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos alcançou. E nos alcançou como miseráveis homens que éramos, para que pudesse ser resplandecida em nós a glória de Deus, a glória do Pai. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E como filhos de Deus precisamos imitar o nosso Pai, imitar o nosso Deus, em amor, em compaixão. Irmãos, precisamos colocar a nossa fé no Senhor Jesus. E não somente colocar a nossa fé, mas praticar em todas as áreas da nossa vida. Se dissemos que temos fé nele, se dizemos que andamos nele, precisamos andar como Ele andou, amar como Ele amou, viver como Ele viveu, para que nós não possamos ter uma fé morta. Deus quer implantar em nós uma fé viva e operante, com boas obras, porque quando eu afirmo que eu tenho fé, alguém vai dizer: mostra-me as tuas obras. Versículo 18 do capítulo 2, diz assim: Mas dirá alguém, Tiago 2,18, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, irmãos, somos desafiados por Deus, um Deus de amor que nos ama e que está aperfeiçoando em nós a sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus em cada um de nós. E estamos sendo tratados, curados, restaurados, para viver a vida de Deus, a vida de Jesus, para ser luz para o mundo, para ser sal para este mundo, para salgar, para dar gosto, para atrairmos pessoas a Cristo Jesus, através da compaixão, através da graça e principalmente das boas obras. Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração neste dia. E eu quero convidar você a abaixar sua cabeça agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar, eu vou passar a palavra depois ao pastor. Porque talvez você está sendo desafiado hoje, o Espírito Santo trouxe à sua memória hoje alguma coisa que você precisa vencer, mas você só vai vencer na palavra. Nós não queremos, irmãos, ser nenhum tipo de religioso. Nós queremos ser discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, e agir como Jesus agiu, e sempre trazer a memória de que em qualquer circunstância, em meu lugar, nestas circunstâncias, neste momento, o que faria Jesus? E nós temos um poder de escolha e decisão nas nossas mãos, de fazer o que é correto,
de fazer o que é certo, de fazer aquilo que louva o nome do Senhor, que engrandece o nome do Senhor, para que nós possamos ter boas colheitas. O missionário Anatoly, ele não imaginava que indo ali, pregando o Evangelho, mesmo numa condição difícil para ele, porque os seus algozes estavam diante dele, os seus inimigos estavam diante da sua nação, estavam diante dele, mas o recado de amor, de perdão para aquele povo foi lançado através da mensagem de Jesus. E o que é que eu e você hoje precisamos vencer? Qual a área da nossa vida que hoje é difícil nós cumprirmos? Oremos nesta noite ao Senhor. Façamos este minuto de oração ao Senhor, colocando diante dEle aquilo que você precisa vencer na sua natureza. É perdoar alguém, é tratar bem alguém. O que é na palavra que você precisa, você já leu e você precisa? Tome uma decisão hoje, tomemos uma decisão hoje e peçamos ajuda ao Espírito Santo de Deus. Deus, nós estamos na Tua casa, diante do Teu altar. Reconhecemos, Senhor, que ainda precisamos muito, muito mesmo, mudar as nossas vidas, diante de tantos desafios que a palavra nos traz, diante daquele sermão do monte. São tantas coisas que confrontam o nosso viver e a nossa fé, mas nós estamos aqui, Senhor, no nome de Jesus, dizendo ao Senhor que estamos dispostos, Senhor, a viver a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, nos dê coragem, nos encoraje, nos fortaleça, nos dê, Senhor, uma atitude corajosa diante de circunstâncias que é necessário cumprir a palavra de Deus, porque nós queremos ser de fato discípulos de Jesus, filhos do Altíssimo, o Eterno. Ó Senhor, são tantas as circunstâncias, são tantas as situações que passamos no nosso dia a dia, dentro dos lares, dentro do local de trabalho, dentro da igreja, na comunidade, e que requer de nós um posicionamento, uma fé operante, mas que é demonstrada pelas obras, pelas ações, pelas atitudes. Nos ensina, Senhor. Nos ensina aquilo que ainda não aprendemos. Nos dá um coração ensinável. Um coração contrito, um coração quebrantado. Todos os dias. Todos os momentos. Todos os instantes da nossa vida, para que a nossa vida viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, e que nós possamos ser reconhecidos como filhos do Altíssimo, que nós possamos ser vistos como filhos de Deus, mediante a vivência da Tua palavra. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ronaldo. Graça e paz, amados irmãos. Vamos colocar de pé. Nós já oramos por esta palavra bendita de Deus para as nossas vidas.
que a única coisa que nós podemos dizer esta noite é que precisamos ser maduros para vivermos a palavra. Maturidade cristã, para que esta palavra possa ser vivida por cada um de nós, independente de qualquer circunstância. Foi justamente isso que este missionário viveu. Foi justamente isso que ele compreendeu, que independente da circunstância que ele estava vivendo, ele precisava ser maduro para completar a missão. Eu e você, a Igreja de Cristo aqui na face da terra, precisamos ser maduros para completar a missão. Que Deus nos abençoe e que este nível de maturidade que este missionário teve, cada um de nós possamos sair daqui esta noite desejosos a ter, para a glória do nome do Senhor, e transformação de vidas para a glória do Senhor. Abaixemos as nossas cabeças. Pai, nós concordamos com a oração feita aqui esta noite. Tomamos posse da Tua palavra ministrada esta noite. E declaramos que queremos viver a Tua palavra, Senhor. Portanto, derrama a plenitude do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser maduros em qualquer circunstância da vida, nós possamos praticar aquilo que nós já ouvimos, Senhor. E hoje nós ouvimos tantos ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. E nós queremos sair daqui, ó Deus, declarando para Ti que nós não seremos tão somente ouvintes da Tua palavra, mas nós seremos praticantes da Tua palavra, Senhor. E através de nossas vidas, outras vidas serão edificadas pelo Senhor. E a missão será completa, para que nós possamos ter a colheita da vida eterna com o Senhor, porque o Senhor irá vir buscar a Tua igreja, para morar contigo toda a eternidade. Continua abençoando a Tua filha, pela qual o Senhor usou como instrumento esta noite, para ministrar a palavra aos nossos corações. Continua abençoando em todas as áreas da sua vida, e continua usando de forma poderosa como foi esta noite, para que tantas outras vidas possam aprender da Tua palavra, Pai. Assim, ó Deus, nos despede em paz nesta hora, nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho, nos livra de todo acidente, nos faz chegar em casa em paz, e encontrar a nossa família em paz, Senhor. Que nós possamos ter esses últimos dias da semana na Tua presença. E no domingo que nós estaremos aqui, declarando que o Senhor é o Deus das nossas vidas, ofertando ao Senhor o primeiro dia da semana, a partir da escola bíblica dominical, Senhor, até o culto da noite, aonde teremos a abertura de missões mundiais. Usa cada vida aqui para proclamar Teu Evangelho a outras vidas.
e fazer, ó Deus, fazer-se como canal, instrumento em tuas mãos, para trazer outras vidas para a tua casa de oração, para que elas possam ouvir a tua palavra e também praticar a tua palavra. Faz isso, Senhor. Usa as nossas vidas. Nós te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Com as orações silenciosas, nós estamos despedidos nesta hora, em nome de Jesus.